Olá, eu sou Viviane Lara. E eu sou Jaqueline Mancuso. E você está no 2V Podcast. Um podcast que traz pessoas incríveis para esse mundo e a gente sabe que ela colabora todos os dias para ele se tornar um pouquinho melhor. Para esse podcast acontecer, a gente tem a grande e a honra colaboração da Saúde 4.0, conhecimento colaborativo. Lá é um hub de negócios onde você com certeza vai alcançar o sucesso que você tanto almeja. Muito obrigada pelo apoio. E hoje, olha, estamos em dupla, primeira vez. Estou dividindo aqui os palcos com a Jaqueline Mancuso para a gente entrevistar alguém que a gente gosta muito, né, Jaque? Muito. Hoje a gente tá com uma pessoa aqui que tá com a gente há muito tempo, que construiu muita coisa junto com a gente, onde a gente tá, assim, a gente tem uma história aí muito longa, de muitos carnavais. Ele é médico, intensivista, se graduou em 2015 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem MBA em Gestão de Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, tem também uma pós-graduação em Medicina Intensiva pela CEPET, Centro de Estudos e Pesquisa em Terapia Intensiva. Ele é pai da Clara, o excelentíssimo Dr. Nicolas Carvalho, médico intensivista, consultor em saúde digital e inteligência artificial. Bem-vindo! Muito bem! Muito bom! Muito bom, obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer conversar com vocês. A gente não tem dúvidas disso. Vamos lá. É mais fácil prescrever um antibiótico Para quem? ou sair da UTI? Ah, é mais fácil. Agora tem sido mais fácil sair da UTI. Mas prescrever o antibiótico tá ali, ó, páreo a páreo. Quando a gente fala da sua vida, a gente brinca sempre, né? Sobre a maneira como você faz medicina. Eu queria relembrar um pouquinho do Nicolas. Você é o primeiro médico da família, certo? Sim. E quando você decidiu fazer isso, eu sei, então você não vai poder mentir, né? Você sai de Ubatuba, que é onde você nasceu. Sim. Decidiu não ser surfista, né? Por quê? Na verdade, desde criança, assim, é boa, né? Mora na praia. É quase que nasce com uma prancha. Pois é. E eu morava pertinho da praia. Morava ali a algumas quadras da praia. Eu fui pro lado do futebol. Sempre joguei muito futebol desde pequeno. Não sei, meu pai jogava Corinthians. futebol. Vai, Renato. E acabei não indo pro lado do surf, incrivelmente, assim. Não sei porquê. Acho que foi pro lado do futebol. Sempre jogava muito futebol. Eu morava numa rua de terra, assim, que a gente montou um golzinho ali de terra e jogava. E fui pra esse lado. Mas a praia é um ambiente que eu ainda gosto muito. Por isso voltei pro litoral. Muito bom. Dentro da sua trajetória, assim, Nicolas, eu acho que tem muita verdade dentro da medicina. E, assim, especificamente, eu acho que o olhar para o paciente, eu acho que você é uma pessoa que preza muito pelo beira-leito, por estar com o paciente, e isso faz muita diferença, né? Quando que foi, assim, a virada de chave na sua vida relacionada a essa questão da medicina intensiva, do plantão em si, para esse olhar de desenvolvimento, de gestão, de liderança, de coordenação? Você enxerga esse momento na sua vida como um momento concreto, que você consegue falar, olha, a partir daqui eu me interessei por outras coisas, ou foi uma coisa fluida que veio aparecendo na sua vida? Acho que foi um pouco fluida, mas assim, o intensivista, ele tem muito a característica, né? Isso vem da formação de ser um gestor da unidade, né? Então, ele trabalha ali a gente trabalha ali na unidade com muitos profissionais de diversas áreas e ele é o gestor da unidade. Então, a gente tem bastante interação com outras especialidades, com outras profissões. E isso, querendo ou não, acaba deixando a gente automaticamente, quem é o intensivista que vai fazer a gestão, tem intensivistas que querem ser plantonistas, ter um bom conhecimento técnico, e o intensivista em si é o que acaba gerindo todo aquele caos, né? Tentando deixar o mais organizado os processos. Então, isso meio que foi natural, foi fluido, porque acredito que faz parte do intensivista ter essa visão mais ampla e geral, e, de certa forma, acaba sendo uma necessidade para que a UTI flua de forma com bons resultados, né? E isso acho que foi algo que sempre me moveu, sempre entregar bons resultados. Já que o senhor colocou um ponto aqui, que é a sua parte humana mesmo, né? Do beira-leito, de como você faz isso bem. Quando a gente olha na sua trajetória, você sobe a serra, vai para São José, né? Vai morar com uma tia, vai trabalhar numa fábrica de botões, e aí você decide que naquela fábrica você não ia continuar, e você fala assim, vou ser médico? Foi assim? Foi mais ou menos. Quando eu comecei a fazer, quando
fui pro lado da área da saúde, eu não tinha ideia, assim. Não tinha nem a mínima ideia. Eu sempre comecei minha formação profissional da área de exatas, né? Fui fazer elétrica, depois mecatrônica. E Quando eu falo que ele pode trocar seu chuveiro, eu não tô brincando. Ele estudou pra isso. Ela tá tomando banho gelado, mais ou gente, menos há um 3 mês. 3 meses. Eu Não, falo, desde que eu fala voltei- pro Nicolas. Desde que, trocar seu chuveiro. desde que eu voltei de Orlando, gente. Eu tô tomando banho. Na verdade, eu tô tomando banho na academia, eu revezo. Entre a academia premium? e o. Eu banho premium e o banho, às vezes, eu tomo lá no hospital. Eu vou revezando, gente. Eu vou revezando. Porque eu me Vamos Ele estudou recuso. para isso. Eu me recuso a aprender a trocar um chuveiro. Vamos resolver isso, né? Rapidamente, Semana já que que... E aí, então, eu me formei no curso técnico, né, na área de exatas e queria ampliar. Acho que isso vem sendo uma constante, assim, querer ampliar, querer novos desafios. E aí, então, não tinha ideia para que caminho seguir, sabe? Não me sentia contemplado indo para o lado da engenharia, uma formação superior. Falei, vou fazer medicina, é um curso mais prático, mão na massa, né? Mal sabia que o quanto tinha que estudar, né, para isso, enfim. Você não sabia? Não. Pra você ter uma Sua ideia, como cara, eu não... Nicolas. Nossa, é muito peixes, né? Eu acho que quem ganha mais? Não, porque Quem ganha? Vamos não. lá, tabela FIP das profissões. Quase isso. Não tinha ideia. Mas eu sempre conto isso para vocês. Não me vejo em outra área hoje. Isso é fato. Assim, não consigo me ver. Tanto que toda essa mudança, né, que a gente vai conversar um pouco aqui em relação a esses novos caminhos, eles têm tudo a ver com a medicina. Vão estar sempre ligados à medicina. Eu não vou sair e voltar lá para a engenharia propriamente dita. É sempre aplicar questões de tecnologia e inovação dentro da medicina. Uhum. E nisso foi surpreendente e foi inesperado. Foi inesperado. Uhum. Assim, eu acho que quando a gente tá pensando numa carreira, né? Muitas coisas elas vão aparecendo no caminho, né? Quando a gente tá ali pensando, o que eu vou ser quando eu crescer, né? E aí, de repente, você já cresceu e você tem que falar, e agora? Eu cresci, gente, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? E é interessante saber essa questão sua, né? Com relação à medicina e tudo mais. Porque eu acho que é muito a gente também com relação à fisioterapia, né? É uma coisa que foi muito natural na nossa vida. E eu acho que isso que hoje diferencia o profissional, né? Aquele dom, é o talento mesmo, né? O dom pra você estar ali naquele lugar. E, obviamente, sem, assim, nada, nenhum interesse, mas você tem o dom da medicina, né? Então, assim, você cuida muito bem do paciente. Eu acho que é um ponto que eu gostaria muito de falar com você com relação a esse cuidado mesmo, né? Porque hoje é uma coisa que a gente vê cada vez menos dentro dos ambientes hospitalares, infelizmente. Cada vez mais pessoas só sentadas em computadores e fazendo coisas, às vezes, tudo menos olhar o paciente. E eu acho que é por uma questão natural, até que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui de, enfim, tecnologia e, enfim, essa era digital. Mas falta um pouco essa questão do cuidado, né? E a gente já discutiu muito isso, né, beira-leito, e a questão de como quando a gente se afasta um pouco desse cenário do beira-leito, o paciente sofre alguns impactos, né? Sim. Então, eu acho que isso é um desafio hoje para você como gestor, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com relação à sua equipe, assim, né? Porque a gente também tem essa mesma dificuldade, eu acho, com relação ao olhar para o paciente, né? A incentivar eles a se interessarem pelo paciente, né? E aí o médico, não mais, mas eu acho que igual a todos, esse desafio. Como que tem sido esse desafio para você com relação a trazer esse cuidado mais humanizado, e não diria nem humanizado, eu acho que ir beira-leito, avaliar o paciente, investir esse tempo em avaliação, diagnóstico e tudo mais, para a sua equipe. O que hoje você enxerga como o maior desafio, assim, para você, como líder? Tá. Assim, eu vejo que na medicina intensiva, né, a gente sabe disso ali todo dia na UTI, é que a gente precisa acompanhar e estar perto do paciente para entender como o paciente está. Eu vejo o paciente num momento, vou ver ele num outro momento, eu consigo entender qual caminho o paciente está se direcionando. Ontem até conversei sobre isso numa palestra que eu fui dar, sobre identificar a paciente grave de forma precoce, né? Uhum. Assim, envolve vários fatores. Então, eu tenho que entender fisiologia, eu tenho que entender medicina, mas eu tenho que ter uma percepção, isso só a experiência e a beira-leito que traz de aquele paciente ter uma necessidade de uma aproximação.
E como é um ambiente de monitorização e suporte intensivo, não adianta só o equipamento estar do lado do paciente, né? Quem está ali guiando o equipamento também tem que estar perto. Claro que você vai ao longo do tempo criando, desenvolvendo algumas habilidades que você sabe que aquele paciente dá para você ver ele com um intervalo um pouco maior, mas tem outros que com muito mais frequência, né? Isso porque o ambiente é de monitorização intensiva e a monitorização não é só máquina. A monitorização, ela envolve muito a expertise do profissional, de todos os profissionais. Do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico, de todo mundo que está ali na beira do leito. Justamente até nessa questão de tecnologia, né? Tem muitos trabalhos envolvendo isso recentemente. Não sei se a gente pode acabar falando mais aprofundadamente nisso, mas o que a impressão que os pacientes têm, teve uma pesquisa aí avaliando isso, a impressão que os pacientes têm é justamente essa, que a tecnologia, a IA, é super bem-vinda para ajudar no diagnóstico, para ajudar em vários aspectos, mas a palavra final, a decisão final é do profissional. Então, o profissional ainda, a empatia, o contato humano, isso não vai ter robô com prompt, com qualquer comando que vai substituir. Porque o contato humano, ele de fato, para quem está vulnerável, é muito significativo, né? Talvez para gente que convive com aquilo diariamente, pode ir passando um pouco mais aquele valor, mas para o paciente ele percebe muito isso. Mas profissionalmente até para gente, né? Pode parecer algo do ponto de vista humano, de estar do lado, ok, é muito bom, isso é importante, né? Mas eu acho que profissionalmente e tecnicamente estar do lado é necessário. Além da questão humana, que com certeza faz parte, mas também tecnicamente eu acho que é necessário. E como você faz isso para reproduzir nos seus pares? Boa. Então, falando sobre essa questão de tentar, acho que o exemplo, então você tem que, quando você está naquela função, você tem que fazer como você acha que deveria ser feito, e isso, o exemplo carrega, né? Então, a gente sempre já ouve muito falar isso, então o exemplo, talvez demonstrar uma eventual situação em que a ausência de uma visão mais frequente do paciente acabou tendo um prejuízo, né? O quanto isso é importante. Mas eu acho que o maior ponto é o exemplo. É você, quando está naquela função, né? É você conseguir demonstrar que você é daquele jeito. Não adianta eu falar e não fazer. Né? Eu concordo em partes, mas é uma questão muito passiva, né, do gestor de esperar que o outro tenha esse entendimento ao observar. Sim. Às vezes a gente precisa de umas medidas um pouco mais drásticas, dramáticas. Você acha que cabe um treinamento para esse tipo de teoria da humanização? Você nem gostou de falar da humanização, e você tem razão, porque é o cuidado, é o básico, né? Sim, eu acho que é o beira-leito, assim, as pessoas têm perdido muito esse beira-leito, e é um desafio que eu digo, é um desafio nosso, com os nossos pares, né, o que eu posso fazer para essas pessoas se interessarem pelo paciente, isso, né, porque hoje eles se interessam muito mais, e assim, não dá pra gente generalizar nada na vida, mas aqui falando sobre esse assunto, né, eles se interessam muito mais pelo papel que eles têm que entregar às vezes, do que pelo próprio paciente. E às vezes o paciente, é um olhar que você se dedica ali 10 minutos pra fazer uma ausculta, fazer uma avaliação como diarista, né, que nós somos, enfim. Isso faz toda a diferença quando você vai fazer um planejamento, né? Só que é isso, a gente também não pode estar só a gente fazendo isso. A gente tem que, isso tem que ser replicável. Tem que ser escalável a um certo ponto. E esse é um desafio, assim, como que isso é hoje para você como médico, para os seus pares, porque a gente tem essa dificuldade também, né, com os nossos pares. Sim, assim, o que eu vejo em relação a essa capacitação, né, a esse treinamento, né, daquele profissional que tá à beira-leito, ter realmente uma assistência, além do exemplo, né, a assistência beira-leito, ela é essencial, a gente sabe disso, né? Então, ter uma conversa, uma aproximação com o teu time nesse sentido, e aí é onde entra a tecnologia para auxiliar, é justamente, tenho a impressão hoje que as pessoas, elas, claro, de forma correta, se preocupam muito com a parte administrativa e burocrática, com razão, isso precisa acontecer, mas toma um grande tempo, talvez, do beira-leito. Talvez aí que entra um ponto da inovação ajudar muito. Então, se eu consigo otimizar processos que eles podem ser realizados automaticamente, essa descarga cognitiva pode liberar muito o indivíduo que hoje ele está, às vezes, não é nem só com o tempo, com a preocupação de documentar aquilo. Ele fica mais livre de, não, aquilo já está sendo documentado da melhor forma, eu posso ficar do lado do paciente
acho que esse é um dos grandes potenciais da tecnologia, onde é algo completamente substituível, né? Porque é um registro até muito mais fidedigno, né? A gente até brinca que se fosse transcrever as evoluções para tudo... Ontem eu briguei com o pessoal. A partir da semana que vem, pessoal, ninguém mais vai precisar evoluir. Vocês vão só... Tudo que vocês pensarem vai cair no prontuário. Não sei se isso vai ser bom ou ruim. Se a gente liga o filtro, se só vai ser o que vai falar, o que vai pensar também, né? Aham. Isso elimina ali, diminui uma descarga cognitiva que você consegue dar mais atenção para o Beira Leite. Seria uma boa... É um caminho que tem se direcionado, né? A tecnologia está tendo muito mais avanços nesses aspectos objetivos e burocráticos, de forma mais concreta, porque ainda tudo que envolve raciocínio, interface humana, isso é mais difícil, porque realmente Sim. o ser humano quem criou o robô, né? Então, ele que é especialista nisso, vamos dizer assim. Então, eu vejo dessa forma, que talvez não é nem só o tempo em si, a preocupação em si de estar ali na burocracia possa dispensar mais tempo para o olhar para o paciente. E aí, em relação à pergunta que você fez, Vivi, de capacitação, né, de treinamento, eu acho que quando a gente consegue dar para a equipe condições... Porque se você for conversar com os médicos, eles, claro, vão ter pessoas que às vezes não queriam ser médicos ou que não estão satisfeitos. Pode acontecer em qualquer profissão, né? Só foi pela tabela FIP. Exato. E nem conseguiu depois se recolocar na posição de desejo. Se sentiu traído pela tabela FIP. Exatamente. Então tem, mas não é a maioria, tem muita gente que gosta, mas às vezes se sente realmente desgastado nesse sentido. Então, para esses, eles vão naturalmente ter uma mudança de pensamento, e aqueles que têm uma dificuldade, aí para o lado profissional. Eu acho que realmente feedbacks, conversas nesse sentido, mas está junto do time, né? Assim como você está junto do paciente, você está junto do time para entender qual é o perfil da tua equipe, né? A tua equipe é realmente quem está cansada da burocracia, ou é uma equipe que ninguém tá com nada, quer nada com nada, e ali vai ser uma outra estratégia de engajamento, né? Então, entender qual é o problema da tua equipe. Perfil, né, também. Qual é o perfil. Muito bem. Você tem recebido... Assim, eu não sei se isso é uma dúvida, né? Na verdade, é isso, é um questionamento. A gente é, talvez, de outra geração, né? A gente fala muito disso, né? Com certeza. Não, mas assim, eu acho que eu, talvez, assim... vamos falar aqui que a gente é de uma geração que, enfim, trabalha, né? Efetivamente, né? Tem que, enfim... Gente, nada contra o cancelamento, hashtag... Mas a gente tem recebido muitas pessoas, por exemplo, a gente fez uma reunião com uma pessoa de 2003, esses dias. Então, assim, são pessoas que são de é outra era, praticamente, né? Pensando onde eu tava em 2003. Nossa, gente... 23 anos de formada. E assim, então, a gente lida muito com isso, né? Eu não sei se você ainda... você já tem alguma percepção de pessoas que são já de outra geração, médicos que estão vindo para você com outra forma de pensar, né? E aí eu queria te fazer essa pergunta, porque eu acho que eu vou fazer essa analogia comigo, porque hoje, para mim, como liderança, enfim, gestão, um dos meus maiores desafios é lidar com essa cabeça de outras pessoas que eu acho que não são elas que têm que se adaptar a gente, né? Eu acho que é a gente que tem que se adaptar ao jeito delas e tentar extrair o melhor possível delas, porque essa é a nossa função. Concordo. Mas, extrapolando para sua área, né? Enfim, para os médicos, enfim, você já consegue enxergar isso, assim, essas pessoas que vindo de gerações diferentes, com princípios e propósitos e, assim, algumas lacunas de engajamento, de ambição. E como que isso tem se traduzido para você nesse sentido de... Eu acho que você é muito mais gestor hoje do que plantonista. Eu vejo você muito como uma liderança, um gestor. É por isso que eu tô mais nessa parte, assim. Como que isso tem sido para você dentro ali da sua rotina, né? Você tem enxergado isso, essa questão? E qual que para você tem sido esse maior desafio com essa geração que tá vindo aí pra gente e se inserindo no mercado de trabalho? Falando em medicina intensiva. Tá, vamos lá. Eu acho que você trouxe já aqui uma coisa interessante em relação às gerações, né? E como eu vejo que as coisas vêm se comportando atualmente. Eu consigo ter uma percepção de uma geração um pouco mais distante da nossa com os alunos na faculdade, né? Então, ainda os médicos que trabalham com a gente, ou talvez nos cursos, são médicos mais recém-formados, que talvez não os que trabalham com a gente, mas que a gente tem contato nos cursos, né? Eles são mais próximos dessa geração que a gente está
colocando em evidência aqui, né, com uma geração mais recente, então os alunos recém-formados, a impressão é que realmente, e muitos não têm, assim, talvez, eles equilibram um pouco mais do que nós equilibramos a questão pessoal e profissional. Eu sinto que eles valorizam muito a questão pessoal, mais do que talvez nós valorizamos em algum momento. Da dedicação completa à profissão, às questões profissionais. E isso, de certa forma, eu não vejo como ruim. É uma forma de ver e até talvez de se inspirar, né? E daí traz o que eu queria falar sobre essa aproximação de gerações. Porque a gente também tem na equipe, por exemplo, profissionais de gerações bem mais velhas do que a minha. E aí, o que eu percebo? Essa geração, por mais que não vá no mesmo ritmo, tende a convergir com o que está vindo de agora. E as coisas vão tornando o que é o dia hoje, o que é a vivência hoje, né? Convergir ou colidir? Algumas vezes colidem, mas vão convergindo, porque a média vai ficando... Não vai ficar no extremo do mais velho e não vai ficar no extremo do mais novo. Então, vai se convergindo de fato. E algumas vezes colidem, porque são pensamentos diferentes. Mas acaba sendo uma mudança, uma inspiração, porque, assim, quem é o mais velho, ele viveu, ele tem aquele pensamento e ele está agora adquirindo o que o mais novo está buscando. O mais novo, não. O mais novo é ele que está construindo. Então, ele não tem a vivência do mais velho para, vamos dizer assim, mesclar, né? Por isso que talvez as gerações que vão chegando, elas vão ficando mais próximas, a forma que o mundo vai se tornando mais próximas delas do que os mais antigos. Sim. Né? Imagino que possa ser isso, deve ter algo mais técnico sobre isso, é só uma opinião. Né? Então, te respondendo, já que em relação a isso, eu vejo que essa aproximação, essa convergência acaba amenizando grandes distâncias, né? E aí isso ajuda bastante, mas isso é fato. Assim, se você pegar alguém de gerações muito distantes da nossa, tanto mais antigos quanto mais novos, é nítido a forma de pensar na média, né? Claro que vão ter desvios, mas na média é nítido. E a geração atual, acho que particularmente, aí falando da minha visão sobre isso, trouxe essa... A UTI traz muito isso, mas particularmente também esse pensamento de que o profissional é importante, mas o pessoal também tem que estar equilibrado. Acho que seria nesse sentido. Muito interessante isso. Nicolas, muito me atrai algumas coisas na sua história que eu acho que elas vão culminar hoje onde você está, né? Quando a gente te conhece mais proximamente, a gente vê você muito próximo da sua família. A gente sabe que durante a faculdade você foi para o projeto Rondon, né? Foi lá para Amazonas, Rondônia. Foi para Acre. Não foi pro Acre. Agora eu lembro, foi pro Oiapoque. Uma cidadezinha chamava Calçoene. Nossa! Uma cidade abaixo do Oiapoque. Então você já viu um pouco de Brasil, tudo, né? E onde que a gente pode chegar. De morar, né? Isso, e de morar também, já se afastou dos pais. Essas andanças suas, assim, acho que vão trazer quem é o Nicolas hoje, né? Quando você olha para tudo isso que aconteceu, eu não consigo linkar você é uma terapia intensiva. E eu vou explicar por quê. Por isso que eu queria saber como que veio essa decisão. Eu entendi a veia gestora, eu acho que isso nasceu com você, mas em especial a veia de mudança das coisas, né? A capacidade de mudança. Porque fora o cirurgião e o anestesista, o terceiro, na minha opinião, é o intensivista ver o paciente mais sedado ou sem conexão, que é o que se esperava anteriormente, né? Hoje em dia, no nosso trabalho, graças a gente... Tudo é diferente. A gente tem que deixar um pouco de sedação para vocês mobilizarem o paciente. Exato, pra gente brilhar. Bem claro. Mas brincadeiras à parte, isso mudou, né? Que o paciente não fica mais quieto, ele fica menos sedado, etc, etc. E aí, onde que você via essa sua veia de mudança, de conexão, numa terapia intensiva antes que era muito diferente do que é hoje? Eu talvez não tenha vivenciado essa UTI que a gente vê na literatura... Idosa, é isso que você tá chamando? Não. Etarismo. Mas a gente sabe desse aspecto porque isso é muito falado, visto, né? muito falado na literatura sobre essas mudanças, né? Então, já sou de uma formação muito para esse lado de deixar o paciente mais desperto. Mas isso tem um porquê. E vai justamente de encontro com o que vocês fazem na UTI, que é que o paciente reabilite, ele saia da UTI com algum propósito, né? E um dos
passos para isso é não piorá-lo na hora que dá, né? Que é mobilizando mais, enfim, desde o início dando menos. Enfim, acho que isso não... A minha escolha na medicina intensiva tem a ver com lidar com pacientes graves, com uma resolução de um paciente em que eu quero ter uma resposta mais rápida, né? Tava até pensando nisso hoje, assim, o mais rápido também, às vezes, não é em segundos, é de um dia para o outro, mas é muito distante de um ambulatório, que eu vou ver o paciente meses depois, né? Então, um pouco dessa, não sei se pressa ou dessa intenção de resolver rápido foi onde veio a medicina intensiva. A questão de ter pacientes mais acordados, eu acho que ela começou a surgir, de fato, não pelo paciente acordado, pela presença do familiar. Foi durante a formação que eu passei uma grande parte do meu estágio, por questões de coincidência, num hospital privado aberto, com um familiar 24 horas. E ali que foi um grande desafio, e essa aproximação na UTI com a interação com família. Faz sentido. Né? Então, ali que surgiu. Não sei qual a razão, pode ser talvez alguma característica minha pouco explicada. Sempre me dei muito bem, sempre não tive dificuldades em me relacionar. Claro que isso pode ser feito através de treinamento, ninguém precisa... Capacitação. Ninguém precisa achar que não tem uma facilidade em conversar, em interagir, que é o fim do mundo, né? Isso tem como você sempre avançar, e isso também foi um estímulo. Mas foi estar inserido numa UTI em que a participação de famílias eram constantes. E eu acho que foi aí que essa visão de pessoas foi aumentada. Por isso que eu falo que é uma conexão do que ele foi, porque se você olhar, um líder, né, um gestor, ele gosta muito de responsabilidade. Numa terapia intensiva, a responsabilidade em vários pontos é muito de quem está lidando com aquilo, né? Você faz uma conexão muito grande com vários fatores do paciente, você trata o paciente como um todo, né? Você não é cardiologista, você é neurologista, você é intensivista. E a segunda questão é lidar com pessoas. Então, você já tinha duas características muito grandes disso que você está pontuando da face gestora dele, né? Sim, eu acho que essa questão Ele fez assim, não tinha pensado nisso. Não, eu ia só complementar que essa questão... Ou ele estava, na verdade, acessando a área mais remota do cérebro dele para dar uma resposta. Era justamente isso, assim, de que eu estava pensando da onde surgiu nessa questão de ter uma facilidade ou não ter problemas de uma inter-relação, né? Eu talvez sinto que eu tenho uma dificuldade em produção, de uma criação ali de uma relação, mas quando isso acontece, flui muito bem, sabe? E aí tava até pensando assim na Clara, né? A Clara, ela é muito interativa. E aí minha mãe fala, nossa, você era assim quando era criança. Que legal. Então talvez seja algo que hoje eu tenha uma forma um pouco mais restrita, mas que quando expõe a um contato, eu lido bem. Não sei. Filosofia também. Eu acho que é um pouco do que a gente falou do dom, né? Sim. Eu acho que tem coisas que eu tenho essa crença muito, muito, muito forte com relação a mim mesma, né? E assim, com relação a você, Vi. E eu acho que muito com relação a você também, Nicolas, porque eu acho que tem pessoas que têm o dom de cuidar, né? E tem pessoas que já nascem com isso. Eu acho que a gente veio para esse mundo para fazer isso e para exercer esse tipo de papel, né, de trabalho. Alguém precisa fazer isso. É o que a gente brinca verdade. às vezes assim, pediatria. Gente, alguém precisa vir com esse dom de cuidar de criança. Não somos nós. Não sou eu. Mas amor a todos que cuidam, mas assim, oncologia, então assim, eu acho que às vezes não exista um ponto, efetivamente, que a gente fala assim, olha, me descobri intensivista. Eu acho que talvez você nasceu, é a pessoa que você é, né? E eu vejo muito isso, eu sinto muito isso também. E essa questão do paciente crítico, né? Eu me identifico muito com isso que você falou também, que você falou, Nicolas. O paciente lá da UTI, a gente é meio que um generalista, né? Sim. A gente precisa saber de tudo. Você precisa olhar o paciente Por isso como que é tão fascinante, todo. né? Sim. E isso fascina muito, porque você vê realmente a engrenagem Sim. funcionando. E assim, às vezes uma coisa que você ajusta aqui de uma forma incorreta acarreta em uma cadeia, assim, infinita de coisas que às vezes vai impactar diretamente na alta, vai impactar diretamente em desmame, vai impactar diretamente em tudo, né? E aí eu quero puxar o gancho para essa questão da terapia intensiva, que é a nossa área, assim, se deixar a gente fica aqui 3 horas falando, mas eu acho que é isso, o médico intensivista, ele é um
maestro, né? Com uma orquestra ali na frente dele. E aí eu já queria puxar o gancho para essa questão da equipe multi em si, né? Porque a gente aqui tá como uma equipe multi praticamente, né? E você como maestro aí dessa orquestra, eu acho que hoje tem muito mais profissionais. Eu queria que você também fizesse esse relato, já que a gente tá falando de passado, presente, essa transição. Como você enxerga hoje ser o maestro de uma orquestra que era 10 anos atrás, talvez com você, um enfermeiro e mais um fisioterapeuta, de repente, e hoje com a infinidade de profissionais que tem ali dentro para você lidar, não só de médicos, mas da equipe multi em si, né, interdisciplinar, enfim. Como que isso é hoje para você, como médico, né, como maestro dessa orquestra que tá lá tomando decisões e partilhando de decisões? Como que isso é hoje? Como que você vê essa evolução dessa relação? Bem legal falar disso, Jaque, porque assim, ó, dá pra gente desenvolver bastante em cima disso. Tem um estudo, um trabalho brasileiro muito conhecido, talvez tenha ouvido falar, que chama Orquestra, inclusive, que acho que vai fazer 11, 12 anos, mais de 10 anos com certeza, em UTIs brasileiras, que foram os dois grandes resultados desse trabalho, né? As UTIs com melhores resultados foram as UTIs que tinham processos e protocolos bem estabelecidos. Né? Quanto mais protocolo e eles implantados e processos organizados, isso implicava. Não era ventilador mecânico de última geração, não eram pessoas, né, organizando isso. E a autonomia da equipe multiprofissional. Então, o quanto a equipe multiprofissional ela tinha autonomia para ir tocando os processos, né? Para ir fazendo as coisas acontecerem. O quanto, obviamente, se a gente for racionalizar, mais pessoas com competência para aquilo, pensando juntas, as coisas tendem a evoluir melhor, né? Principalmente se as pessoas estão todas caminhando no mesmo sentido. E aí, comparando ainda, trazendo uma relação com isso, eu vejo uma mudança de pensamento nesses últimos, desde que a gente começou lá no hospital para hoje, em relação a essa visão. O que eu vejo hoje, que talvez não via há 5 anos atrás? Que você me perguntou, né, ser o maestro, e indo de encontro com o que o Orquestra falou de autonomia. Eu falo não de autonomia só nos processos, eu acho de autonomia nessa regência da orquestra. Então, por que não na hora de discutir um plano, porque tudo bem, tem as questões de responsabilidade, mas não que eu seja o dono daquela certeza, daquele caminho. Então, ter um bom profissional que domina a tua área, que com certeza o meu conhecimento não é naquele sentido, vamos trazer o exemplo da fisioterapia. A gente for discutir um caso e o peso da decisão do fisioterapeuta for igual ao do médico, se o tema tem algo compartilhado, hoje eu vejo isso com muito mais naturalidade e desejo. Desejo que isso aconteça, porque você compartilha responsabilidades, você pensa de uma forma, numa mesma direção, nesse mesmo sentido de dois pensamentos serem muito mais eficientes. Então, isso também acaba, acho que, engajando todo mundo que até então é uma visão, talvez ainda em alguns lugares, é uma visão que é mais recente, né? Então, de você ter essa discussão, era muito centrado no médico isso, né? Então, essa forma, ela vem, para mim também, particularmente, evoluindo. Então, a equipe de fisioterapia, a equipe de enfermagem, a equipe de odontologia, né? Então, tanto que os eventos que a gente acaba fazendo lá no litoral é sempre multiprofissional. E, assim, faço questão de que seja dessa forma multiprofissional e trazendo sempre essa evidência e trazendo o profissional, aquela profissão pro que de fato ele faz de melhor, porque com certeza o que ele faz de melhor eu não tenho noção, eu não tenho nem de longe a capacidade que ele tem para aquilo, né? Então acho que é nesse sentido, de ter uma visão multiprofissional e ainda mais, acho que ampliar um pouco mais, não só responsabilidades, como participação e dono, vamos dizer assim, daquele paciente. E aí até uma coisa que o podcast é comigo, mas fica a pergunta para vocês também, porque assim, todas essas... Fale você, Nicolás. Como diria... Gente, ele tá querendo perguntar aqui agora. Como diria o Homem-Aranha, né? pausa. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, essa... É o Peter que fala, né? O Homem-Aranha. É o Peter Parker. Não vamos destruir os sonhos. E
E talvez aí, por isso que eu faço a pergunta, talvez sempre a conversa, a interação era com o médico, né? E aí, da mesma forma que agora tem familiar, o fisioterapeuta vai no leito, ele também tem que conversar. Então, ele também tem essa aproximação agora e essa corresponsabilidade, né? Uhum. Então, também é um desafio. Imagino que para fisioterapia também tá ali agora um pouco mais de contato com o familiar, né? Então, isso traz essa responsabilidade em conjunto. Eu vejo que isso é importante para todos os profissionais, né? Entenderem que ele tem impacto, o ônus e o bônus, assim, ou as dificuldades, mas as dificuldades sempre vão fazer as pessoas desenvolverem, né? Então, hoje o profissional que tem, por exemplo, você que está sempre, a gente está lá discutindo, brigando no bom sentido, de ter um avanço para o paciente... Com certeza você é uma profissional, imagino eu, não sei se é a tua visão, muito mais desenvolvida do que se você tivesse completamente sob o comando de alguém e você não tivesse voz, né? Acho que pessoalmente, profissionalmente, nós nos envolvemos mais. A mesma coisa vale com outras situações. Então, uma gestão, por exemplo, mais próxima dos... hierarquicamente falando dos seus envolvidos, com certeza é mais construtivo para quem está comandando e para o comandado, né? E desenvolve, eu vejo que desenvolve. Então, ter uma gestão nesse sentido é enriquecedor. Sim, completamente. Resumindo, ele disse que todo o seu desenvolvimento é baseado... Graças a ele. Graças a ele. Pelo contrário, se não fosse a Jaque ali brigando... Nada, gente. Então é o contrário. É o contrário. Então não, agora tá certo. Agora tá certo. Mas Niquinhas. A gente se chama de Niquinhas. Você quer falar? Não, eu só... Na verdade, é só isso. Assim, eu acho que essa questão do brigar, né? A gente... E eu acho que isso é muito importante da gente falar aqui pra nossa audiência, né? Pro nosso público. Porque eu estive aqui já algumas vezes. Ele tá pagando boleto já. Já tô pagando IPTU, né, Rê? Tô pagando IPTU já. Na primeira vez que eu estive aqui, eu comentei muito disso, dessa interação médico, fisioterapeuta e etc e tal. E eu citei algumas situações aqui de dificuldades que eu tive com relação a essas discussões, de às vezes estar numa situação que eu falava, dava uma sugestão e alguns médicos são muito resistentes, né? Principalmente numa figura feminina, enfim, não vamos entrar nessa seara, mas esses médicos nunca foram você, Nicolas. Assim, eu acho que o mais importante que a gente sempre brigou muito, e assim, a briga não é briga de se matar. Às vezes Às vezes sim, mas... Às vezes as pessoas tinham que entrar no meio. Muito. Não, mas assim, eu acho que todas as brigas, eu acho que a gente hoje tem uma relação de amizade e de confiança, porque todas essas brigas, elas nunca foram para fortalecer o ego de si próprio. Todas as nossas discussões, elas sempre foram com o paciente no centro. Então, isso sempre trouxe muito crescimento e nunca foi uma questão de ego seu ou meu, enfim. E por isso que eu acho que teve tanto crescimento, porque a gente sempre teve um objetivo em comum, que era o melhor para o paciente e, consequentemente, para a equipe, trazer um ambiente melhor para que eles pudessem ter autonomia, ter essa possibilidade de evoluir, de discutir. Então, acho que é só isso que eu ia complementar. Assim, a gente realmente sempre teve muitos embates, mas todos eles sempre não foram embates egocêntricos. Eu vejo dessa forma. Eu vejo como embates de crescimento e, principalmente, pensando no paciente, que é uma dificuldade que eu tenho com outras pessoas, né? Não é todo mundo que é como você. E isso é uma pena, deveria ter mais pessoas abertas, assim, digo... Colegas médicos, é certo, é sério. Não é porque você tá aqui, né, nosso amigo, mas é verdade, eu acho que o colega médico, ele precisa se abrir um pouco mais, talvez, às vezes, para essas discussões sem o ego envolvido, né? Então vamos lá, vamos inflar o ego da Jaque agora. Sabe por quê, Jaque? Assim, o que eu vejo? Eu sou muito técnico, né? Do ponto de vista da assistência, sou muito técnico. Então, quando a gente vai ter uma discussão e o profissional, seja ele um outro médico da mesma especialidade, ou de outra especialidade, ou um fisioterapeuta, um nutricionista, um enfermeiro, e ele tem conhecimento técnico e argumenta com isso, e aquilo é realmente, de fato,
sólido, Uhum. não tem o porquê, isso que você falou, se sair de uma discussão construtiva, vira ego, porque não tem o porquê. Aí termina assim, eu quero, porque eu quero. Exato. Então, E vai fazer porque é isso. tudo bem, posso ter alguns argumentos, talvez assim seja melhor, porque eu vejo que é mais seguro dessa forma, Uhum. e tudo, porque também nem sempre a gente vai chegar num Consenso, consenso, às sim, vezes, sim. Uhum. algumas vezes vai acontecer e tá Sim. tudo bem. Mas quando você tem um argumento técnico, as coisas vão ficando cada vez Sim, menos divergentes, Sim. né? Aí vira menos... Então, acho que por isso, por ter um olhar para o que vocês fazem hoje do ponto de vista assistencial, ser muito bem embasado tecnicamente. Uhum. Então, não tem o porquê... vão acontecer divergências, Sim. mas minimiza muito, facilita muito, né? Acho que por isso. Acho que porque existe essa solidez. Existe essa palavra? Sim, existe. Segundo Aurélio. In English? In English. Solid. Então, a Acho gente que é não isso. falou pra ele, mas vai ter uma parte em English, né, Vindo? Oh, Podcast. Yes. Sorry. Yes. Ai, Can I talk in Ai. English or French my or English is German? Indian English. Very, very... Ele veio da Índia recentemente. Eu não tô falando nada sobre isso. I don't Eu know não what co- to do. Eu não estou fazendo isso, eu não tô participando dessa brincadeira aqui. Eu quero continuar para sempre. Hashtag cancelado. Do Drive Pressury. Drive Impressory. Nossa. A Drive Impressory foi terrível, Foi né? terrível, foi terrível. Lembrando da Da Drive Drive Pressury, Impressory. Que época, gente. Que época, meus amigos. o senhor saiu de Curitiba e voltou para a sua terra, que é o litoral norte de São Paulo, para coordenar um hospital. É o maior hospital do litoral norte hoje. Ele é referência para vários cuidados, dentre eles intensivos, que é onde você comanda. A gente estava lá no dia 2, porque no dia 1 era você que estava. Então nós chegamos no dia 2. Ligando pra saber, cadê a equipe de fisioterapia? Não dá pra abrir o hospital Não tem como abrir um hospital sem uma equipe de fisioterapia. Eu quero o fisioterapeuta aqui na minha mesa agora. Isso agora tá gravado, Isso. né? E a gente concorda. A gente concorda. E a gente participou dos processos iniciais, né? Então foi muito intenso. Eu acho que essa nossa proximidade, ela se intensificou bastante. Mas eu queria voltar para a questão da multidisciplinaridade que você estava citando. Muita gente fala o que você acabou de falar e eu ouço muito há 25 anos da boca para fora porque é muito bonito, né? É muito polido você falar nos congressos que você é interdisciplinar, que você respeita todas as pessoas, de onde um dos maiores hospitais da América Latina tem elevadores privados para médicos, onde você não tem as equipes descansando e tendo acesso aos mesmos confortos. Quando eu falo, não precisa se misturar, mas precisa ser igualitário. Que comem em lugar separado. Então, é muito bonito você falar, é difícil você fazer. E eu acredito que no momento que você brilha e que você traz isso na prática, é um round. Né? Então, assim, o que você transformou, eu nunca vi. Eu só vejo como você faz. E você faz com primazia. E não é só dar a palavra para que a pessoa se manifeste. É deixar ela... Existe um processo para ser feito, né? um script, exatamente, mas de realmente ser um lugar onde as pessoas têm voz e definição daquilo que elas fazem, né? Então, nós temos hoje, no nosso hospital, que é ótimo, a gente tem farmacêutico, a gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem um médico, esqueci de alguém? O odontólogo. Odontólogo, a gente tem psicólogo, a assistente psicóloga, social. assistente social, né? Então, tem vezes que a gente tem uma equipe Robusta, né? para que isso aconteça, e todos eles têm um momento, a voz e a necessidade de falar e se sentir ouvido. Então, uma das coisas mais legais é que as pessoas se sentem ouvidas, né? E eu queria muito que você falasse desse processo que você implantou e que hoje segue as 4 UTIs, o modelo que você iniciou. É sempre um desafio, né? Porque implantar uma UTI com complexidade que a gente tem lá, ela exige implantar mesmo, né? No meio da pandemia. Sim, Então, tem esse detalhe. Exato. E a gente vai observar que nem todos os profissionais, eu diria a grande maioria, não eram profissionais que trabalhavam com UTI. Né? Às vezes a gente chegou a ter profissionais lá que não tinham só se formado. Não tinham trabalhado. né? É verdade. Então, esse é um desafio mesmo. E talvez aí Nossa, esteja... eu cometi um equívoco, perdão, a gente não falou do enfermeiro. Nós Falamos, não citamos. Nós falamos? Então tá. E aí tá, eu acho que um grande ponto, porque virou cultura, né? Então, quem veio
aproximando dessa questão de uma UTI de alta complexidade, já foi tendo essa forma como a forma que era o dia a dia, né? Sim. Então, acho que isso facilitou. Claro Concordo. que sempre foi um desafio, mas isso fez, como você disse, desde o início, todo mundo entender que faz parte do cuidado, né? Então, e aí isso não inibiu. Então, quem talvez hoje, se a gente tiver algum lugar que isso não aconteça e tentar começar a criar isso, pode ser mais difícil, né? E é importante falar, porque às vezes a gente dá essa palavra, mas também cobra muito, né? Cobra no sentido de que a participação, mesma coisa da responsabilidade, né? Perfeito, vem junto. Vem tudo junto. Como é que Peter Parker falou? Exatamente, não foi o Homem-Aranha. Não. E nisso, essa visão e essa aproximação traz o que a gente chama de pertencimento, né? De engajamento. Exato. E aí, isso... no começo a gente não conseguia ver, mas agora eu consigo ver o quanto, de fato, algumas pessoas que acabaram não continuando, talvez não se sentiram para aquele lugar, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E os que foram ficando, enfim, a gente pode ir mudando, mas eu acho que é isso. Acho que teve um pouco dessa questão, porque cultura, a gente sabe, não é de um dia para o outro. Sim, leva tempo. Né? Leva tempo para mudar, mas lá talvez teve esse facilitador e como a gente, de fato, como você disse, aplicou esse pensamento, né? Não ficou só na teoria, desde o início, e você sabe, o Round, ele é dessa forma já há muito tempo, não é de agora. Há mais de 5 anos. Então acho que como isso veio do início, acho que isso virou cultura da unidade, né? E aí virou cultura, fica muito mais fácil. Essa questão do Round, eu acho que é uma coisa, assim, um ponto, né? É muito importante, e é isso. É muito bonito falar que faz round multidisciplinar e fazer um round que a gente tá meio que sendo secretário dos médicos, né? Não é esse o objetivo. E eu acho que essa é a grande diferença do que você trouxe, né, pro round. Porque eu já participei de outros rounds, assim, que a gente ficava parado e a pergunta a secreção tá como? E a pergunta que o médico fazia, a gente tinha um script, era um checklist. E aí ia seguindo, e a parte da fisioterapia era assim, qual que é, volume corrente tá adequado? Aí você falava sim ou não. Qual que é o aspecto da secreção? X. E era visita multi, isso era considerado... Tinha a cor da secreção? Isso era... Isso era considerado uma visita multi, e assim... E é isso, eu acho que por muito tempo... eu acreditava que isso era uma visita multi. E, assim, graças a toda essa experiência muito enriquecedora que eu tive o prazer de ter com essas equipes que hoje eu trabalho, eu consegui entender que a visita multi não é pra gente passar informação pro médico, pra ele anotar. É também pra isso, mas é também pra gente coletar informação, é também pra gente se posicionar como profissional, como especialista, dar a sua opinião. E não só isso, o que você, a sua profissão, o seu trabalho contribui para que esse paciente saia daqui mais rápido. E é uma coisa que hoje a gente consegue enxergar de uma forma um pouco mais coesa, porque é isso, a gente não tá lá só para ficar passando informação. A gente também tá lá para pegar informação, para se posicionar como profissional. E o que eu hoje aqui, dentro dessa UTI, eu contribuo para esse paciente sair daqui mais cedo? E o que o meu trabalho vai trazer de planejamento, de responsabilidade para esse paciente viver ou morrer? Porque é isso que a gente tá fazendo lá. Né? Então, isso é essa cultura que você conseguiu trazer pro round, entendeu? Isso é muito importante. Isso é interessante, já que, assim, quando você fala de contribuir, né? Não só ouvir, né? Você contribuir, passa muito, a gente conversa muito isso lá, passa muito por ter um embasamento, eu falo, técnico para contribuir, né? E aí, tentando mesclar um pouco daquilo que a gente falou de tempo, né? Disponibilidade beira-leito, algumas pessoas vão me criticar talvez do que eu falar agora, mas eu vou tentar justificar isso. É porque tem muito esse discurso na medicina intensiva que o médico foi delegando as questões da ventilação para fisioterapia e por isso que hoje o médico ele já não se importa mais, a fisioterapia dominou. Eu acho que é completamente um comentário que não faz nenhum sentido, porque se eu tenho um profissional que tem um domínio sobre aquilo, eu também cuido do paciente, eu também tenho que conhecer
para juntos construir. É o que a gente sempre fala lá. Não tem problema o médico mexer na ventilação. Não tem problema o fisioterapeuta mexer, desde que a gente tenha uma comunicação, porque os dois têm a competência para fazer isso, né? E nisso, a gente consegue dar o melhor de cada profissão, vamos dizer assim, né? Do que é o foco ali de cada um. Todo mundo tendo uma boa noção de tudo que está acontecendo, né? E aí, então, a gente consegue ser mais eficiente, né? Então, não estou delegando ao fisioterapeuta. Isso não é um bom intensivista, que quem cuida da ventilação aqui na minha UTI é o fisioterapeuta. Opa, quem cuida da ventilação aqui é a enfermagem que está ali, é o fisioterapeuta, é o médico, mas cada um participa e contribui com a sua expertise, né? Então, essa contribuição é interessante e isso não exime o médico de abandonar os conhecimentos dessa área. Por exemplo, que a gente está falando aqui de ventilação, né? Tanto que a gente sabe que a gente já teve bastante conversa sobre ventilação lá, porque é um tema que eu gosto também. Assim como preferências, nem todo intensivista precisa se aprofundar de forma completamente na ventilação, mas ele tem um mínimo de habilidade, de competência que ele precisa saber de ventilação mecânica, isso é cobrado na formação, enfim. Mas eu acho que é isso. Não é nem questão de delegar, não é nem questão de se isentar e ficar sem fazer nada, ou focar em outras questões. Eu acho que é cada profissional dar o melhor de si, todo mundo sabendo o que pode fazer e conversando e indo para o mesmo caminho. Sim. É isso. Você teve aquele torcida de nariz inicial para tecnologia, em especial a IA, ou você de cara já absorveu? O que você diz de torcida no nariz, assim? Eu sou desconfiado de tudo, né? Apesar de... Exato. O meu comando lá no chat GPT, né? Eu coloquei lá um prompt que fica de fundo. Sim. Tudo que eu pergunto hoje, eu uso ele. Sim. Ele tá lá assim, faça os comentários, entre outras coisas, com uma pitada de sarcasmo e de ceticismo. Então, é nesse sentido. Então, apesar de eu hoje ter muita... Uma das coisas que eu vejo muito hoje é que a IA e a tecnologia, elas já estão aplicadas em várias situações e elas precisam e vão... É uma nova geração. É aquilo que eu falei da geração dominando o modus operandi que vai ser, né? A IA é isso. A IA tá vindo e que daqui a alguns anos, que não vão ser muitos, provavelmente em breve, a IA vai dominar. Então, eu acredito nisso. Então, te respondendo em relação a torcer o nariz... No começo. Hoje a gente sabe que você é uma pessoa... mas nem no começo, porque como eu vim entusiasta. da área de exatas... como eu vim da área de... estive na área de exatas, de tecnologia, eu vejo que... Eu acredito que esse é o caminho. Então, por isso, assim, eu desconfio, eu sei que tudo está em desenvolvimento, que tudo tem que ter cuidado, que tem que ter uma validação, e isso vem muito para a área médica, né? Tem alguns conceitos de IA que já são bem reforçados, que é a questão de que chama never skilling, o paciente, a pessoa, ela nunca aprendeu uma habilidade porque a IA está fazendo por ela, né? The skilling, que é quando eu perco uma habilidade para eu transferir para a IA. E outras questões também, que, por exemplo, eu não preciso... 4 words in English, you know? Congratulations! Oh my God! Então, essas habilidades, elas podem, por exemplo... a IA alucina muito, né? A gente sabe disso. O que é alucinar? Ela traz ali... Nossa, aprendi agora. Você me ensinou, né? A gente aprendeu essa palavra Onde a gente aprendeu? no RIS. Porque a gente foi no RIS esse ano e você tava junto, né? E eu sempre coloco lá, né? Eu falei, as palavrinhas que eu aprendi muitas, inúmeras. Mas a palavra pra mim desse ano que definiu o RIS foi a alucinação. E pra você ver, de um ano, a gente foi no do ano passado. E ninguém falou disso, né? Ninguém falava de alucinação. Mas ninguém falava de IA. De IA, eu não me recordo. Foi o foco. Não, o foco era digitalização, automatização de processos. Sim, mas enfim, IA não tinha. Mas inteligência artificial, acho que era poucas coisas. Assim, não, esse ano só teve a inteligência artificial. Só teve IA. E, assim, a palavra pra mim desse evento foi alucinação. Que é esse risco. E como que eu sei? Com a IA, né? E como que eu sei que tá alucinando? Como que eu sei que tá alucinando? Eu preciso ter uma base. base. Eu tenho que saber, exatamente. Eu tenho que saber onde procurar. Às vezes talvez eu não sei como mas saber onde procurar. Fontes confiáveis, né? Como você tá vendo isso? Já somando uma coisa a outra, eu tenho convicção que você consegue acompanhar. A questão você em sala de aula hoje, né? Porque você foi pra sala de aula. Como você tava falando esses dias que você ia dar uma prova. Fiz. Fala da prova que você ia fazer. Então, assim,
tá tão avançado, vamos dizer assim, nesse aspecto, que as diretrizes curriculares já colocaram, já atualizadas agora desse ano, já colocaram em que tecnologia, inovação e inteligência artificial devem fazer parte Excelente. da formação, né? Então, Gestão também? em alguns aspectos, não lembro agora. Não tem problema, depois você vê. Talvez sim. Eu sei que medicina intensiva e essas questões de tecnologia. Tá. Mas eu comecei a... Claro, porque eu também tô... Tudo é novo para todo mundo, né? Claro que tem Sim. pessoas muito mais avançadas, mas você tá... tem eu. Tem aquelas classificações. Eu tô correndo. Mas nessa de aplicar, é o que a gente observa assim também, né? Os alunos, como a gente sabe, geração um pouco mais nova que a gente, eles têm essa habilidade com tecnologia muito maior que a gente. Eu acho que é E aí, rapidez, né? como é Talvez. lidar... De assimilar também. De Ele não tem assimilar as resistência nenhuma. informações. É. Como é... A Clara já passa É as muito coisas e ela nem fácil, fica com né? o celular. É. Pra você ter uma ideia. Olha lá o pai que dá a tela pra criança, a gente descobrindo as coisas. Tá gravado, hein, Nicolas? A tecnologia, ela vai fazer parte, ok, tudo bem, e eles têm o domínio. Imagina como é você ensinar uma questão de tecnologia para quem não tem o conhecimento técnico da medicina, mas tem o Nossa. conhecimento da tecnologia. Então tem que ter muita atenção com isso. E é o que eu tenho tentado aplicar. Eu tenho tentado aprender e me aprofundar em determinado tema e usar aquilo para os alunos irem intercalando o conhecimento do médico com a tecnologia, né? Então, é o início. Eu fiz uma prova em que como que foi essa prova, né? Todo mundo fez a prova tradicional, como era... A gente está conhecendo tudo isso, não era o objetivo avaliar em relação à capacidade técnica do aluno, mas enfim. E aí, na sequência, eu fiz uma outra prova em que os alunos podiam usar o celular, o computador ou o dispositivo que eles quisessem. Só que qual que era a avaliação? Não era assim, toma um caso clínico e me dá a resposta do diagnóstico. A análise era, toma um caso clínico, faça perguntas que você acredite ser pertinente para te ajudar no caso, e a gente vai avaliar o que você perguntou para entender, o que você colocou. Como você está usando a IA. Então, não como a IA vai te dar, e aí é justamente para incentivar essa questão que eu preciso ter um racional para compreender. Sim. O que eu devo perguntar, para que a IA vai ser usada, e não para que a IA faça o famoso never skilling, né? Que é nunca aprender. Again, do you know? Você viu? Oh my God. Delícia. Rê, você vai ter que colocar a legenda, Rê. Não vai ser fácil esse daqui pra você, viu? É muito aqui, ó. E as últimas, ontem, eu li 2 artigos sobre essa questão de IA, que eram um coreano e um chinês. Eu vou ter que ampliar o... Meu Deus! Gente, assim, nós vamos ter que ir pra China. Nós vamos ter que viajar pra China. Gente, eu tô contando com o fone que traduz. Isso, Já é verdade. Eu tô contando com isso. Eu também. Tô contando Não, com essa porque o questão. in English a gente dá uma desenrolada. Agora, fala por Korean... Agora, coreano, nós vamos fazer só assim, Mas é isso. Doramas. É ter cuidado, mas... Não resistir, né? Não é virar o nariz, assim, não é torcer o nariz. É ter... Acho que ceticismo mesmo, acho que é isso. Saber que tudo é uma construção. Entender que a palavra final, a análise final ainda é do médico. E isso precisa... Ajuda com certeza. Sim, Essa questão de tecnologia, né? Eu gosto muito disso, desse tema, enfim. Ela tá com hiperfoco. Eu tô com hiperfoco total. Eu não sei se eu tô virando um robô, gente. Mas... Todos nós somos, eu não sei se você sabe, mas nós três aqui Isso, gente, eu tô com um ponto gerado aqui. por IA. Que isso, foi gerado por IA. Tem que botar tem que botar uma tarja também, viu? Essa imagem foi gerada por IA. Mas, enfim, o meu hiperfoco é na tecnologia. Porque, assim, eu acho que eu corroboro com essa questão que isso não é o futuro. Não. É o passado, talvez, já, e presente. Assim, a gente tá vivendo as coisas numa rapidez impressionante. E é aquela fome do conhecimento, aquela informação que não acaba mais. E aí que tá, pra mim, o ponto mais, eu acho que mais crucial, do quanto que nós somos indispensáveis, qualquer profissão. O tanto que essa profissão é indispensável é o discernimento. É essa questão. A inteligência artificial, ela tá aí pra ajudar a gente de todas as formas, mas eu acho que ela não substitui, ela potencializa.
Então, essa questão como que a gente hoje capacita pessoas dentro da inteligência artificial? Eu acho que é isso, né? Porque ela tá aí, ela vai estar aí, ela só vai se aprimorar. Ela veio pra ficar, a tecnologia. Só se o 3i Atlas realmente acabar com a Terra, acabou, aí vai acabar dia 29, hein, gente? Olha lá, prestem atenção, hein? Mas, enfim, eu acho que essa tecnologia, ela vai... ela já é a nossa realidade. E aí, puxando esse gancho, né? O que vai ser essa tecnologia na prática dentro da UTI? Como que você vê isso hoje implantado dentro das unidades e assim, fora o que a gente já comentou aqui bem brevemente, né? Questão de tempo, ganhar tempo, minimizar processos burocráticos, automatizar o que pode ser automatizado. Como que isso vai ser vivido na prática, assim? O que você acha sobre isso? Tem um paradoxo, assim, em relação a isso da IA, que é em relação a você sempre ser muito transparente, né? Então, eu preciso sempre sinalizar que a IA está sendo usada, né? Isso vem sendo discutido, vários documentos vêm sendo emitidos nesse sentido, nesse caminho de regularizar, né? De regulamentar. Então, precisa ser muito transparente, mas também tem um outro lado que parece que quanto menos a IA aparecer, ela tem ela acaba ajudando mais, vamos dizer assim, né? Ela vai ali no teu dia a dia, uma atividade que a gente já tem IA em quase tudo hoje que a gente nem percebe, né? Esse é um paradoxo. Qual vai ser a medida, né? Sim. O quanto eu tenho que avisar que está sendo utilizado IA, o quanto o invisível da IA, ele é útil. Vamos supor aí trazer isso para um atendimento beira-leito, né? Que é uma coisa que eu tenho até tentado fazer algumas avaliações assim. Então, eu vou avaliar um paciente em que, aquilo que eu falei de registrar uma conversa e aquilo já ser transformado num registro de documento, né? E aí, eu tô conversando, e aí eu vou avisar o meu paciente de que, olha, tá tudo sendo gravado, e aí isso vai se transformar num documento. Perdão. Essas duas formas de encarar, ela ainda não estão muito claras. Se o paciente Faz gostaria de saber que tem IA acontecendo, ou se para ele que está acontecendo naturalmente, porque hoje se fala muito de que o grande valor são os dados, né? Não é mais dinheiro, são as informações, Sim, né? Exatamente. São os dados, e é ali onde que tudo acontece. Sim. Eu começo a pensar que são tantos dados que eu não... É muita informação, e então aí que está o grande aspecto hoje, né? Então, voltando para a prática da UTI, tem tecnologia para tudo. Então, tem para serviços burocráticos e tem para aplicação em questões assistenciais. E aí, até uma questão recente, né? Estava dando um curso sou instrutor do curso de via aérea difícil, e um colega apresentou um aparelho de videolaringoscopia que eu comentei com vocês, e aí não entra nos serviços burocráticos, né? Um aparelho que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos sobre... videolaringoscopia, que já une algumas tecnologias de IA, e ele é incrível, assim, em relação a essa questão da IA auxiliar no procedimento em si. Nossa, né? eu não consigo nem De intubação, né? entender De intubar. como ele faz isso. É uma câmera que você, como se fosse um videolaringoscópio, Tá. né? E aí ele une o broncoscópio, que é o que você... aquele Sim. caninho mais fininho para fazer broncoscopia, enfim, com o videolaringoscópio. Certo. Então, o que acontece? Eu ponho dentro da cavidade oral, ali da boca do paciente, e ele sai o broncoscópio, o fio, depois vocês podem ver. Gente. A câmera é por IA. Ele vai indo para a traqueia sozinho, não é você que vai guiando. Entendi. Ele vai reconhecendo Agora as entendi. imagens, e ele vai indo Anatomia. para dentro, a anatomia, Agora entendi a leitura e da ele vai frase. para dentro da traqueia. Certo. Entendeu? Vamos trazer para a prática, né? Por que um bom anestesista, um broncoscopista que faz isso, ele faria com a mesma habilidade? Mas se isso faz de forma automática e realmente é bom, e para quem não tem não tem broncoscopista e anestesista em todo lugar. Então, eu consigo ampliar o acesso a uma ferramenta que pode salvar, né? Sim. Então, é algo nesse sentido. Então, tanto para questão de burocracia administrativa, também tem muita questão de assistência, monitorização remota, né? Preditores, essa apresentação que eu fiz ontem foi sobre isso, preditores de declínio, de deterioração do paciente através... Por que ele aprendeu isso? Não sei. Também quê? não. Declínio. Declínio. Essa palavrinha de declínio quem, Nicolas? funcional. Ai, hein? Olha só a patente.
Então, Cuidado, sim, vai Nicolas. ter muita coisa na assistência. Mas é legal essa leitura que você acabou de falar da sua aula de ontem. Fala mais um pouquinho sobre isso daí. Então, do aspecto de reconhecimento Isso. de paciente. Porque, assim, hoje a gente tem muitos pacientes que vão para UTI, às vezes de forma tardia, né? Ou até complicações por eventos. Tem um trabalho que mostrou que até 84% de eventos no hospital tinham sinais que o paciente já estava tendo um declínio 8 horas antes. Nossa. É o código amarelo da enfermaria que a gente fala, né? É o código amarelo, assim, tem muitas facetas Não, nisso. mas entendi. Tem o Perfeito. tem o paciente que não foi visto e ele deteriorou. Ok. E tem o Sim. paciente, a gente via muito lá na Sim. revisão, nas nossas reuniões de revisão Uhum. de óbito, né? Que já haviam sinais de uma Sim. deterioração precoce. Muito previamente ao evento Muito previamente, si, né? muito previamente. É. E então são vários aspectos. São 3 principais aspectos que a IA pode atuar muito nisso. Através de dispositivos mais frequentes de monitorização em qualquer lugar. Uhum. Eu não preciso estar na UTI monitorizando, eu posso estar na enfermaria tendo uma monitorização de alguma informação que seja, de forma mais constante, porque conforme a complexidade da unidade, eu vejo mais ou menos o paciente, porque ele está mais ou menos grave, né? Então, se eu tenho um dispositivo que faz isso... A gente tem dispositivos portáteis que o paciente usa em casa, né? A gente tem os Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch, Uhum. enfim, da vida aí, mas tem dispositivos mais técnicos do ponto de vista Sim. dessa monitorização, né? E aí eu consigo ampliar a monitorização, eu consigo daí cruzar com dados para fazer uma predição, e aí eu consigo sinalizar um profissional que vai fazer assistência. E aí eu fecho esse elo. Não adianta eu ter um ou outro, não adianta eu identificar o dado e ninguém for lá ver o paciente. Não adianta eu ter gente para ver o Ótimo. paciente, mas ninguém vai lá ver que ele está piorando. Uhum. Então, isso tudo unido, ele vai ajudar muito na predição de desfechos ruins, né? E aí eu evito uma ida para UTI. Eu evito uma complicação que o paciente teve, que teve mais dias de internação, né? Então, ele une as aplicações administrativas e dados com também atividades assistenciais, né? Excelente. Tudo muito tem que ser validado, acompanhado, porque, como a gente sabe, está em construção, né? Sim. É. Nicolas, a gente tem um momento aqui muito especial. Muito. Muito especial. chamado Fatos e Sensações. Isso aqui era o aniversário da Jaque. Não, Não, já passou. foi. Aqui a gente vai mostrar pra você um fato Ah. e você vai dizer qual que é a sua sensação. Tá bom? Tem que ser uma palavra ou pode falar qualquer coisa? Não, você pode falar qualquer coisa, é o seu momento. In English? Brilha. In English. Manda, Renato. Fatos. Boa, dando aula. No início foi bastante assim, desafiador, né? Dar aula, começar a ter essa exposição, apresentar com alunos, né? Porque até então eu tinha muito a questão de me formar, de ter uma capacitação e agora de começar a transmitir isso. Então a sensação aqui é do início de desafio e atualmente de enriquecimento pessoal, assim, sabe? De estar transmitindo aquilo e que aquela vai ser a futura geração e você está participando da formação. Acho que isso é o momento mais atual. Muito bom. Segundo. Clarinha. Que linda. Deixa eu ver. Qual tá parecida mais comigo? Todas. A Clarinha é linda. Ela tá um amor. Ela tá cada vez mais carinhosa. Pelo que a minha mãe fala que eu era, né? Piadista, brinca. Então, assim, eu sempre falava isso, né? Me julgavam por isso, de que quando era muito pequenininha não tinha graça, enfim. E agora ela tá nessa fase que é completamente gostoso, né? Já tem suas opiniões, né? Já começa a desenvolver algumas coisas. Isso é muito gostoso. E é algo que mudou muito minha vida, assim. Próximo. A gente não pode entrar nisso. Essa é Fotos da Vivi, né? Sim. Que é essa relação. Assim, eu ainda faço, né? Beira-leito, acho que isso é interessante. Como eu falei, tem a questão pessoal, mas tem muito a questão profissional também. Então, tá do lado do paciente, você entende como o paciente está evoluindo. Então, com esse foco na performance, Fica emocionado. faz parte. E para o paciente é o que ele gosta, né? Ele que gosta, não, que ele faz se sentir bem, né? Vamos dizer assim. Ele está sentindo que tem alguém cuidando dele, né? Se importando, né? Muito bom.
essas fotos eu tirei, eu disse que um dia ia mostrar pra sua mãe, né? Que os pais da gente não sabem o que a gente faz no trabalho, né? E a segunda foto, você tá segurando a mãozinha dela. Primeiro eu tinha até cabelo. Nossa, Nicolas. E isso é no auge da pandemia, pandemia. né? Que ninguém ficava perto de paciente, ninguém encostava no paciente, né? E isso diz o quanto você é diferenciado, que foi a primeira frase que a Jaque quis dizer aqui, a primeira situação que ela colocou, e de como que a gente fica grato e feliz de ter pessoas junto, assim, né? Pronto, vamos voltar. Muito bom, foi... Eu acho que essa questão da Clara que você falou, a gente já conhecia você, né? A gente já tinha essa convicção que você era uma pessoa muito diferenciada, e eu acho que isso só se fortaleceu quando a Clara chegou na sua vida, assim. Eu acho que você... Não que você precisasse, tá? Provar nada pra ninguém, assim. Mas eu acho que você... é um excelente pai. Isso é nítido, assim. O tanto que você se transformou quando ela chegou na sua vida pra melhor, assim. Você já era uma pessoa muito boa. E eu acho que isso trouxe... Assim, quando a gente vê você com ela, é impressionante, assim, o carinho, a dedicação. Então, acho que ela transformou mesmo, assim, a sua vida de um ponto de vista muito, muito único, assim, sabe? De amadurecimento, de tudo. Acho que de cuidado... E é sempre assim, as coisas mais inesperadas são únicas, né? E não que ela era tão inesperada assim, mas eu acho que é uma coisa que transformou mesmo, assim, a sua vida e trouxe muitas luzes pra sua vida que você precisava. Eu acho que tem a questão da responsabilidade, né? Em si, enfim. E eu acho que tem muito da questão do exemplo, né? Então, hoje eu vejo, assim, como algo... Como Que eu elas falei, são uma de esponja, carregar. né? Eles são uma esponja. Esponja. Total. Então, nesse sentido. Nicolas, eu sei que você tem outros assuntos, mas eu queria só abordar um assunto que é de rede social, Sim. né? Uhum. A gente falou do Nicolas médico, do aluno, do médico, do intensivista, do coordenador, do gestor, do professor e agora na rede social. Como que você olha essa sua... Não tem como ficar fora, né? Então você opta em entrar. E como você articula essas facetas de ser uma pessoa com vida pessoal, de ser um gestor, que é essa questão do exemplo, de ver seus pares, como é que você lida com isso tudo, e agora com seus alunos. Como é que você articula isso tudo, estando mais exposto na rede social? Eu acho que é um pouco dessa adaptação, né? Vai um pouco do que você comentou, dessa capacidade de mudança, de se adaptar, né? Eu sempre fui muito restrito. Se eu for pegar minhas redes sociais mais antigas, assim, nunca fui de postar muita coisa. Mentira, eu vi você no Facebook até o final, filho. Você ficou 2 anos sem postar, eu queria saber o que aconteceu na sua vida. Foi uma lacuna. Então, acho que tá precisando. foram um pouco... pode ser. E então, mas eu acho que é algo que é hoje, de uma certa forma, mais natural, faz parte do dia a dia, né? Então, talvez essa exposição, ela tenha menos peso, menos impacto. Claro, você tem que ter a preocupação, porque também essa exposição tem seu lado ruim, né? Tem seus riscos, seus problemas. Então, tem sido um desafio. Mas eu tenho visto que, assim como tudo que você vai se desafiando, vai ficando mais natural, com mais facilidade. Não é algo muito simples, mas como a gente conversou de desenvolver habilidades não técnicas, né? Então, faz parte. Então, essa questão de adaptação, de mudança, ela aqui está muito presente, né? Dessa forma. Então, eu vejo isso hoje. É um caminho que eu tenho começado, mas, assim, o objetivo... eu fico um pouco preocupado no excesso. Eu fico um pouco preocupado de passar do ponto em relação a algo que sai um pouco do natural. Então, a minha ideia é, assim, em relação à rede social hoje, é poder me colocar em relação a tudo que eu tenho desenvolvido, mas não é me colocar para aparecer. Eu tenho muito medo disso. Eu não tenho essa intenção de forma alguma de aparecer no sentido de inflar ego, sabe? Eu tenho a intenção de que esse crescimento profissional possa, em algum momento, abrir portas, se desenvolver de uma forma natural, né? Então, eu tento colocar ao máximo lá questões que possam contribuir para isso, né? Não é assim, é o melhor médico. De longe, eu não tenho essa visão de colocar isso lá, né? A minha ideia é essa, é só no sentido de começar a utilizar como uma ferramenta profissional,
mesmo, né? E de forma bastante, diria, cautelosa. Algumas pessoas às vezes falam que é cauteloso demais, que tem que ir começando, tem que ir fazendo, né? Mesmo que a gente vá fazendo de uma forma ainda não perfeita. Um excelente exemplo aqui, ó. Como a gente... Mas é isso, eu acho que é uma tenta, né? É uma realidade, mas assim, quem não faz é ruim? Não, cada um tem seu perfil, sua forma de encarar isso. Acho que eu escolhi esse caminho porque eu vi oportunidades nesse caminho, né? E aí em vários aspectos, diretos e indiretos, mas sempre para cuidar para que não seja um exagero e que não seja algo fora do que eu sou de fato. Então acho que esse é o ponto que eu tenho cuidado hoje. Muito bom. Muito bem. Eu não sei se a gente vai se encaminhando para o encerramento, porque aqui o meu amigo GPT, ele colocou assim para mim aqui, ó, encerramento inspirador. Mas eu achei muito legal, porque aí o que eu fiz? Filtrei, entendeu? É assim que a gente faz, tá, audiência? Eu achei 2 perguntas aqui bem interessantes, porque eu acho que é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, e depois de tudo isso que a gente falou aqui, né, toda essa trajetória, essa vivência, essa experiência, todos esses anos de medicina, de gestão, agora como professor, enfim, coordenando, presidindo coisas e nessa era tecnológica, querendo fazer a diferença para o mundo, né? O que te mantém motivado, Nicolas, depois de todos esses anos? A Vivi comentou muito isso, né? Dessa questão de mudança. Eu parece que, apesar de parecer, assim, firme no propósito, eu tenho uma certa questão de inquietação quando as coisas estão muito, assim, sem emoção, vamos dizer. Então, foram as mudanças de profissão, foi uma mudança de cidade. As mudanças de cidade foram consequências dessas decisões de mudança do movimento mesmo, né? Então, eu acho que nesse sentido, Jaque, é avançar num caminho que a inquietação parece que caminha sempre comigo. E às vezes a inquietação ela envolve mudar um rumo ou aperfeiçoar aquele rumo, aquelas questões. Então eu vejo mais nesse sentido. Então hoje é um desafio e é um estímulo porque me faz sair da zona de conforto, ir para um outro caminho que é desafiador, mas que como eu falei, eu vejo propósito. Então eu vejo, não é só uma mudança para sair do comodismo. Mas somado a um propósito, somado a um caminho que... Tanto que vocês sabem há mais tempo do que eu que... não faz. Agora parece que as coisas começaram a ser um pouco, acontecerem um pouco mais, né? Mas é isso, talvez eu tenha essa dificuldade em fazer com que as coisas executem de uma forma mais rápida, mas tem ido, mas é nesse sentido, de caminhar com propósito, caminhar para que as coisas tenham um estímulo e um sentido, né? Senão você acaba ficando realmente sem algum sentido. E a última coisa, eu acho que também é um resumo, enfim, de tudo. Você falou muito sobre o técnico, o pessoal, o paciente, a família, o profissional, o médico, o fisioterapeuta, a equipe multi, o hospital como uma engrenagem que, assim, eu acho que é infinitas as profissões, as possibilidades, é uma máquina, assim, gigante, gigantesca. Envolvendo tudo isso, Nicolas, eu acho que também, já para eu encerrar aqui as minhas perguntas, o que todos esses anos também de terapia intensiva, enfim, ou de hospital, de gestão, te ensinaram, acho que, sobre a vida, assim? O que isso trouxe para você, de que você olha e você fala assim, nossa, isso é um aprendizado que eu levo pra minha vida. Dentro da UTI, o que a UTI te ensinou como pessoa? O que você leva pra sua vida? Muito, muito, já que assim, o que eu vejo? A gente convive muito com a morte, né? Sim. A gente convive muito com o fim. Então, acho que de diferente, quando eu passo por algumas situações de que tenho dúvida no que eu posso fazer uma viagem ou fazer algum movimento, às vezes pesa muito isso. Fala assim, não tem o porquê não fazer, né? Então, acho que isso, a gente, por essa proximidade muito com o fim, você quer concluir, assim, você quer ter essa passagem por aqui de uma forma plena, né? Então,
estar muito próximo me ensinou muito. Eu sei que isso vai chegar, enfim, mas olhar como um estímulo, né? Na hora de pesar, assim, faz sentido fazer alguma coisa, né? Eu peso um pouco isso. Então, estar próximo daquele momento final de vida é uma coisa que muda muito algumas decisões. Tipo, não tem por que não fazer isso, né? Até o próprio medo de avião que eu falo pra vocês, né? Sim. Superado. Partiu Disney! Ih, Clarinha! A Clara não tem medo nenhum. Né? Aí, enfim, é nesse sentido, sabe? De entender que a gente precisa viver todo dia. Acho que isso é o que eu aprendi. Até teve o encontro nosso de turma, né, de 10 anos. Falei, caramba, já tem 10 anos. E desde que eu formei, eu trabalho com medicina intensiva, né? Então, foram esses 10 anos aí vivendo dentro da medicina intensiva, enfim. Sim. Até durante a formação também. É isso, valorizar tempo, né? Nem só tempo, né? Também tempo, mas às vezes escolhas, né? Tipo, a gente tá em dúvida entre alguma questão... Você pesa aquilo, vai ter algum benefício mesmo? Ou dá para ficar para daqui a pouquinho, né? Eu posso viver, fazer alguma outra coisa, faz sentido. Vou deixar de fazer, eu falei do medo de avião, né? Vou deixar de voar para fazer uma viagem que seria super interessante, mesmo que seja profissional. Não, né? Se tiver que acontecer, vai vivendo todo dia. É isso aí. Niquinhas, a gente se conheceu dentro do ambiente do hospital, lá no 5º andar. Eu brigando com você, perguntando quem era que estava ligando, perguntando da fisioterapia. E você, muito querido, sempre foi muito educado e cordial. E sempre soube amansar as duas feras aqui, né? O seu jeitinho de falar, sempre muito calmo. Eu acho que eu nunca vi você bravo. Eu não me recordo de vê-lo bravo, assim, de perder o equilíbrio. Eu já vi você chateado ou bravo por dentro, assim, né? Muito grato às pessoas, né? Você sempre fez muita questão. Eu não vou saber o nome do onde você fez a formação de terapia intensiva? O CEPET. Mas como é que chama a pessoa? Que você sempre fala o nome dele? O Álvaro Ré. O Álvaro. Dr. Marcelo Mock, doutora Rosa, Goldenstein. Eu sempre falo Goldenstein, mas ela tem outro nome. Leira. Você sempre falou com muita gratidão e muita educação. Você sempre os trata com muitos respeito, assim, né? E isso você faz com todas as pessoas. Eu nunca vi você sendo descortês com ninguém. Mas fora isso, todo o apoio que você deu. A gente não teria onde dormir se você não falasse com a gente. A gente se apoiou. Você já viu a gente triste, a gente brava. E a gente viu você se tornando pai. Você segurando a mão de paciente no período mais difícil da pandemia. Você não pegou Covid igual a Jaque. Deus simplesmente falou, eles não. Eles não. Eles têm que trabalhar, né? E é uma delícia dividir o hospital com você, dividir a gestão com você, porque a gente acha que é divisão mesmo. Você é um amigo querido, você sabe, você conhece a minha família, a gente já passou o ano novo juntos, e você deixa sua filha brincar com a gente, você sempre deixou a gente participar da sua vida, se intrometer na sua vida. Principalmente. E a gente faz isso com muito amor e muito carinho por você, e eu gostaria muito de agradecer pelo seu tempo aqui no 2V Podcast. Para você. Obrigada, Nicolas, por tudo. Eu acho que a gente construiu muita coisa. Então, quando a gente fala de hospital, a gente tá ali... Cara, eu falo assim, eu acho que nós, né? A gente tá ali, gente, o tempo inteiro. A gente tá enfincada ali. Eu acho que eu tenho raiz ali dentro daquele hospital. Igual você, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que agradecer por você nunca ter soltado a nossa mão, assim, literalmente. E eu acho que muito do que a gente conquistou... é pelo nosso trabalho, é por a gente estar ali brigando, mas muito também foi porque você acreditou desde esse primeiro dia. E eu vou falar, antes da gente ir pra Caraguá, a gente já trabalhou junto em São José, e eu acho que você já acreditava ali no que a gente tinha pra entregar. E eu lembro de você perguntando, é vocês que vão pra Caraguá e tal? E eu não sei, eu nem sei. E aí, eu acho que a gente hoje tem uma relação muito sólida, de muita confiança. Então, é só agradecer por você ser esse excelente médico, excelente pai, excelente pessoa. E que a gente possa continuar construindo aí muitas coisas com propósito, porque eu acho que essa inquietação é o que move o mundo. Sim. Então, a gente tem essa inquietude porque a gente quer transformar muitas vidas, inclusive a nossa, né? Então, é isso. Só agradecer. Obrigada, Vivi, também pela oportunidade de estar aqui como host. Mais vezes virá. Se a gente aprovar. Mas se agora, Deus quiser. A audiência é sua, o recado é seu. Obrigada, Nicolas. Até antes de dar algum recado ali, vou agradecer vocês, que realmente é uma honra
Eu admiro muito, tanto a questão pessoal quanto profissional, né? A gente realmente acabou se tornando grandes amigos desde o início. Como eu falei, tenho uma admiração muito do ponto de vista do profissionalismo que vocês têm. E aí isso trouxe, desde lá do início, uma aproximação não só profissional e que, apesar dessas intromissões que vocês comentam, eu acho que eu vejo que é um cuidado, né? É um cuidado, é uma aproximação de carinho. Então, isso é sempre bem-vindo, né? A gente sempre se deu muito bem, apesar de discussões que sempre, como a Jaque falou, foram pelo foco do paciente, mas eu tenho muito carinho e admiração por vocês. E agradeço, tenho certeza de que vocês vão fazer, a Jaque aí, com essa jornada do podcast, vai brilhar, como tudo que ela faz. Sempre. Abençoar. E agradeço em relação a alguma mensagem. Realmente, eu estou muito voltado nessa questão de ensino e de tecnologia atualmente. Então, me coloco à disposição. Podem me adicionar na rede social, é nicolas.mcarvalho no Instagram. E lá a gente vai acompanhando e vai destrinchando e vai conversando. Me coloco sempre à disposição em relação a esse contato, né? E obrigado mais uma vez pelo convite e boas novas conversas e espero que tenhamos novas chances de estarem aqui. Exatamente. Essa honra. E assim, eu vou falar, vocês vão ouvir muito falar da gente ainda, viu, galera? Vamos profetizar aqui, nessa mesa. Profetizado. Muito bem, obrigado. Obrigada, Nicolas, obrigada, Vi. Obrigada a vocês. E a você, né, que ficou aí pacientemente aguentando a gente brilhantemente falando sobre tudo aqui um pouco. O ideal é que a gente descubra as pessoas incríveis que a gente conhece, as pessoas que têm uma história maravilhosa para contar. E siga, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente seguir em frente. Muito obrigada pelo seu tempo.